Você já parou para pensar que mudar de país é como ter uma segunda chance na vida? Que pode ser melhor ou não. Em um país estrangeiro, cada esquina e cada bom dia podem ser a descoberta de algo novo. Entre o medo e a curiosidade, quem migra aprende a se reinventar, fazendo composições com a cultura, a história e as pessoas que trouxe na bagagem. No desconhecido, a gente encontra, ou pelo menos tenta, uma chance de ser de novo quem se é. Eu sou filho de imigrantes italianos e vi isso acontecer na minha família. Com um pé aqui e outro lá, a gente aprende a ver a vida com outro olhar. E como é para quem não escolhe emigrar? E é sobre esse olhar, sobre reinvenções, sobre força de mudança e transformação, que vamos conversar hoje com a escritora norte-americana e cofundadora da startup Full Circle, Julia Michaels. Júlia, querida, então, bem-vinda aqui ao Stefanadas, nessa tarde gostosa no Rio de Janeiro. A gente está aqui no Rio, gente, e muito obrigado por estar estefanando com a gente hoje, né? Muito obrigada, eu que agradeço, realmente é uma honra. Uma coisa que particularmente acho que vocês vão gostar muito é sobre um trabalho que a Júlia está fazendo em torno de digamos assim, de um recurso chamado Full Circle. E eu vou pedir para a Júlia dar só uma ideia do que é o Full Circle para vocês ficarem com água na boca, porque a gente vai depois, na segunda metade da entrevista, vamos focar no Full Circle. Júlia, dá para a gente uma ideiazinha do que é o Full Circle? Full Circle, por enquanto, é uma ideia, né? É uma empresa sem fins lucrativos, sediada no momento nos Estados Unidos. Vamos fazer uma associação aqui no Brasil também, para construir uma plataforma digital para reunir tudo que tem a ver com a diáspora africana. Essa é a ideia. E batalhamos durante vários anos para conseguir recursos para fazer, e todo mundo acha uma ótima. No momento, a gente está pivotando. Eu posso contar sobre isso depois. Júlia, então, você é americana, né? Ainda. Curiosidade, você tem a cidadania brasileira? Não, eu tentei algumas vezes e a burocracia... A nossa burocracia ibérica, né? Sim, mas eu ainda pretendo fazer alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria. Porque pelo pouco que eu conheço a Júlia é mais brasileira que muitos brasileiros que eu conheço. Então, conta um pouco pra gente, Júlia. Você nasceu e cresceu na região de Boston, né? Você se formou em jornalismo? Não. Ah, não? Não. Eu fiz na graduação espanhol. Uau! E daí eu fiquei trabalhando 3 anos em Boston, depois de me formar, sem conseguir saber o que eu queria fazer. Aí eu fiquei sabendo que existe, na época era só mestrado, de relações internacionais, que era uma ótima maneira de não saber o que você vai fazer. Então eu resolvi, eu vou fazer isso, vou focar na América Latina. Aí eu entrei num programa de relações internacionais em Washington, na capital dos Estados Unidos. E antes de começar, em setembro de 78, eu resolvi também aprender português. Daí eu vim para o Rio, na véspera da Copa do Mundo, sem saber o que era a Copa. Foi um batizado e tanto. Batizado e tanto. Mas nessa época, 78, você nem imaginava que depois voltaria para o Brasil? Bom, depois de estar no Rio, eu imaginava, sim. Como foi esse primeiro contato com o Rio, assim? Você já tinha tido um contato mais íntimo com a América Latina, ou...? Tinha passado um semestre em Bogotá. Na Colômbia, mas bem diferente. Muito diferente, né? A Colômbia o pouco que eu conheço da Colômbia, que, diga-se de passagem, adoro. Tive muitos colegas colombianos nos Estados Unidos, mas eles me parecem mais, no melhor sentido da palavra, não é? A gente tem que tomar cuidado com os termos que usa, né? Mas parece um ambiente mais sério, né, que no Brasil. Eles são mais, assim, uma coisa meio mais... né? São andianos, né? Andinos. Andinos. Mas aí... E aí você veio para o Brasil em 81 em definitivo. Sim, eu voltei para os Estados Unidos, fiz o mestrado, conheci um brasileiro fazendo o mestrado, e daí casamos. Em Washington ou em Boston, no mestrado? Em Washington.
Casamos em Boston em 81 e daí ele arrumou um trabalho em São Paulo e fomos para São Paulo. Eu não conhecia São Paulo, né? Cheguei lá no inverno sem imaginar o frio que eu ia passar. A sua ideia de Brasil era o trópico, o rio, Calor. né? Calor. E Hum. você tinha o quê? Uns 27, 26 quando veio para o Brasil definitivo? 26 anos. 26. E como foi morar em São Paulo, assim, tipo... Porque não era a ideia de Brasil que você tinha, né? É um lugar ainda hoje, né? Já era naquela época um lugar de muita energia do imigrante, né? Todo mundo com propósito, vamos correr atrás, né? É incrível assim que já havia uma correria, já havia um trânsito infernal e só foi incrementando, né? E eu estava trabalhando nos anos 80 como jornalista, né? E fazia a mesma matéria repetidamente. Qual? Matéria sobre? Inflação. Tinha muito o que falar. E hiperinflação, né? Tinha muito o que falar. Indexação, e eu tinha que explicar o que era a indexação, como se estivesse falando com a minha avó, esse tipo de coisa, né? Aquele período foi... 81 foi logo na véspera do Brasil declarar calote, em 82, né? E aí explodiu de vez. Sim. Então você acompanhou todo o processo do fim da ditadura militar, da campanha pelas diretas em 84, a redemocratização e a Constituição em 88, né? Sim, tudo isso. Eu estava, durante parte desse tempo, na redação da Gazeta Mercantil, porque eu trabalhava na edição em inglês semanal da Gazeta. Eu trabalhei com vários jornalistas super interessantes, maravilhosos. Meu Deus, que trabalho incrível na saudosa Fazia Gazeta. telex, mandava telex. Telex, eu me lembro do Telex. A garotada aqui pode conhecer talvez no Museu da República. Exatamente. Ou no Museu da Tecnologia. E Júlia, assim, esse processo de Brasil, você imaginava que ia ser uma coisa para a vida? Ou você tinha uma ideia de que... mas você era casado com um brasileiro, né? Então, meio que você veio para o Brasil com a ideia de... Eu acho que estava um pouco ambivalente. Eu sei que na época eu falei para minha mãe que ia ser só 2 anos. Né? Mas eu acho que... Mas aquilo que a gente fala para as mães, para elas não ficarem, né? Eu acho que eu sabia que eu ia ficar, né? Uma curiosidade, quantos filhos você tem? Tenho 3. Eles nasceram aqui ou lá? Em São Paulo, todos eles. São todos paulistanos. E 2 moram lá agora e uma nos Estados Unidos. E um nos Estados Unidos. Você fala, eu achei muito interessante, Júlia, lá no... Eu acho que foi no site do Full Circle. A sua apresentação é maravilhosa. E eu confesso que eu fiquei fascinado com aquela parte que você coloca aqui nos 30, né? Tipo, logo depois chegou no Brasil, né, tal. Sua missão era aquela clássica missão, né? Fazer minhas reportagens jornalísticas sobre economia, ou seja, meu trabalho, minha purpose em São Paulo, né? Criar meus filhos, né? E viver meu casamento. Aí você fala que nos 40, teu foco era escrever um livro de ficção, é isso? Sim. E esse livro saiu? Não. Era muito ruim. Péssimo. Aí nos 50, a sua relação original, o seu casamento original terminou, né? E você disse que tua ideia era... Tu trabalhavas numa editora nessa época? Você já estava no Rio de Janeiro nessa época? Tava aqui sim, e não, eu fui trabalhar na editora depois. Depois, aqui no Rio de Janeiro? Sim. Aqui no Rio de Janeiro. Mas conta pra gente, como é que foi essa transição de São Paulo pro Rio? Nossa, na época, em 95, as pessoas estavam sendo sequestradas aqui no Rio, né? Foi em 95 que você veio pra cá, né? E todos os amigos paulistanos, assim, ficavam dizendo assim, o que vocês estão fazendo? Por que vocês vão para o Rio? Né? Você ainda era casada? Sim, meu marido estava sendo transferido e eu estava feliz, porque eu vim aqui como no meu trabalho de jornalista, gostava muito, eu lembro que chegava no Santos Dumont, na ponte aérea ainda, né? Electra. Aquela luz, muita luz quando você saía de lá, né? Que não tem em São Paulo, né? Então eu estava feliz de vir aqui, mas como era um lugar para pessoas da classe alta, né, que a gente era, perigoso. Então vivemos numa bolha.
uma bolha como motorista, com as crianças em colégio particular, e fazendo os mesmos trajetos, indo nos mesmos lugares e não saindo muito daquela geografia, né? Até ir para Ipanema era assim, uau, será que eu posso caminhar em Uau, Ipanema? uau. Mas tinha muita fantasma na cabeça, Sim, né? sim. E como você era jornalista da Gazeta lá em São Paulo? Durante todo esse período em São Paulo, você trabalhou na Gazeta? Não, eu Não. só fiquei, acho que 1 ano e meio lá. E também eu trabalhava na mesma época como freelance para o Wall Street Journal e outros jornais, né, o Christian Science Monitor, assim, fiz um monte de coisa, mas lá por 92 ainda, em São Paulo, eu comecei a descobrir a ficção e querer fazer isso. E como estava ganhando muito pouco como jornalista, eu falei, vou jogar a toalha, vou investir na ficção. Então, nos 50, quando você trabalhou na editora, você já estava no mundo da ficção, né? Tava, só que Roberto Feiti, que foi o dono da editora Objetiva, né, e meu chefe, Me lembro. ele me colocou para ser editora de não ficção estrangeira, que foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi demais, eu li tanta coisa diferente, adorava saber o que era a onda que vinha, né, antes do livro chegar no mercado, adorava isso. E esses livros, a Júlia tem uns livros incríveis que ela carinhosamente trouxe pra gente aqui. Esse livro, particularmente, eu acho que é o primeiro que eu vou ler. Solteira no Rio de Janeiro, as aventuras de uma gringa cinquentona na cidade maravilhosa. Esse livro foi o primeiro que você escreveu depois que veio para o Rio de Janeiro? Sim, porque na editora eu que comprei e editei a tradução de Comer, Rezar, Amar. De Comer, Rezar, Amar. Elizabeth Gilbert, né? Sim. E ao ler aquele livro e sendo separada, divorciada, eu me identifiquei muito com ela, que é sobre um divórcio e a procura de uma vida e tal, né? Da reinvenção. Aí eu falei, na hora do almoço, eu contava as minhas histórias para os colegas do trabalho, né, de tentar sair com homens e conhecer pessoas e o Rio tinha um clima meio Bali, né? Não exatamente. Mas eu ia no Rio Cenário com amigas e tal. Então eu falei assim, eu acho que eu tenho algo para contar também. Aí eu escrevi esse livro. Esse livro, então, foi o que no início do século, assim, na primeira década do... Esse livro lancei em 2013. E eu tô, inclusive, te perguntando tudo isso, Júlia, primeiro por interesse, né? Eu também, eu sou filho de italianos, meus pais vieram aqui para o Brasil já com quase 40 anos, então a gente tem toda uma relação com a Itália. Então, essa experiência, assim, de estrangeiros no Brasil que acabam se abrasileirando, né? Hoje eu me considero mais brasileiro do que muitos brasileiros, e que a gente passa meio que se apaixonar pelo país, né? Então eu trouxe meio esse pano de fundo para uma pergunta que eu já quero te fazer a nível bem pessoal. Assim, comparando com o mundo que você viveu na sua juventude, né, no início da sua vida adulta nos Estados Unidos, com esse período, né, esse período da vida adulta que você teve no Brasil, até esse período inicial no Rio de Janeiro, antes, que eu ainda não falei dos 60, né, porque eu falei dos 30, dos 40, dos 50, mas os 60 são super interessantes, né, quando você fala que eu adorei, sai dessa, um pouco, eu não sei se talvez não tivesse saído antes da bolha, mas pelo que eu pude perceber, você dá uma saída total da bolha, aos 60, se integra a cidade, né, vira um recurso, adorei quando você disse que você vira um recurso, né, e passa a agir proativamente, né, de uma forma, né, construtiva para ajudar as pessoas. Essa transformação, assim, eu acho, assim, eu tô louco para aprofundar mais nela, mas ficando antes dessa transformação, ainda nesse período biográfico que a gente está te colocando, né, até o início do século, como era essa sensação sua de Brasil, assim, comparado com esse mundo do seu background americano, e não só americano, do Nordeste dos Estados Unidos, né, Nova Inglaterra, uma coisa muito americana. O que é que você via, assim, pergunta bem simples, de positivo, de negativo, o que é que você tinha saudade, o que é que você dizia, graças a Deus que eu tô no Brasil? Bom, para ser honesta, eu nunca senti saudade de nada de lá.
Então, tudo aqui é Que maravilha a resposta. Mas tem umas coisinhas engraçadas que até eu acho que nesse livro aqui... Como chegamos aqui, o Rio de Janeiro? Eu falo que... eu falo um pouco, sim, uma resposta à sua pergunta, vamos dizer, né? Mas parte dela é que teve uma hora, quando eu ainda morava em São Paulo, e meu pai ligou e estava enchendo o saco. Quando que você vai vir? Quero ver você, né? Eu não vou estar aqui eternamente e tal. Aí eu tampei o telefone, que na época a gente fazia isso, né? E virei para o meu então marido e falei assim, meu pai quer saber quando que a gente vai. Ele falou assim, fala para ele que entre setembro e outubro. Aí eu virei, papai, a gente vai entre setembro e outubro. E meu pai assim, não tem nada entre setembro e outubro. Então, você vê que a mentalidade, né? Muito boa. Então, muitas áreas cinzentas aqui, né? Eu falo disso nesse livro, que quando nós pensamos nas questões urbanas, né? E aí é muito ruim, muito nocivo para muita gente. Mas, ao mesmo tempo, assim, dá um pouco de espaço de movimentação, né? Tipo, eu cheguei hoje um pouco atrasada, eu tô super preocupada porque isso está no meu DNA, mas você estava nem aí. É verdade, né? Não, e o DNA da Nova Inglaterra é bem, né? Eu quero aproveitar que a gente que a gente trouxe esse livro. Eu fiquei curioso com o título, Como Chegamos Aqui. O que é que você faz exatamente nesse livro? O que é que você aborda? O que é que você traz pra gente aqui no livro? Esse aqui, gente, maravilhoso, né? O Rio de Janeiro, Como Chegamos Aqui. Bom, eu saí da editora em 2010 para fazer um blog sobre o Rio de Janeiro, que ainda está no ar, mas barato, não escrevo mais, mas está ali como registro das coisas que eu estava pesquisando e tal, chamado Rio Real Blog. E quando estava fazendo esse blog, era a época das unidades de pacificação policial, do Rio tentando dar uma virada, os mega eventos chegando, muito dinheiro rolando e muita corrupção também, a gente veio saber depois. Aí, muitas vezes eu ouvia os cariocas falando assim, mas a gente sabe que tal coisa funciona assim, né? Comando Vermelho faz a tal e tal coisa, fizeram isso, né? Mandaram. Aí eu chegava na pessoa e falava assim, mas como é que você sabe? Qual a prova? E, não, mas todo mundo sabe, né? E tinha muita coisa assim, e também tinha muita coisa, tipo, como é o sistema de transporte metropolitano? Onde que está o mapa do sistema de transporte metropolitano? Não havia. Não havia. Então, por que não há? Aí tinha tanta pergunta, e durante um bom tempo eu pensava que isso fosse por eu ser estrangeira, que os cariocas deviam saber, e só eu que não sabia. Mas aos poucos, fazendo blog, durante os anos que eu fiz, eu fui entendendo que não era só eu. Não. Então eu senti a necessidade de ter um manual do Rio de Janeiro. E eu escrevi esse manual para mim mesma. Então é um manual que conta como é que estava na época e não mudou tanta coisa, né? Quais que são as dinâmicas urbanas, como é que funciona o saneamento, como é que funciona a segurança pública, e vários outros assuntos assim. E eu utilizei o Terminal Garagem Menezes Cortes, sempre tenho dificuldade em pronunciar essa palavra, como pontuação no livro, porque esse Terminal Garagem Menezes Cortes é um mistério. Ninguém sabe quem é o dono, né? E tem muitos outros mistérios e muitas lendas. Neuza Brizola casou lá dentro. Uau! Quando eu fui ver, nossa, então cada capítulo tem uma coisa assim, uma pontuação, uma vírgula, vamos dizer, né? Que é sobre a garagem. E como é uma curiosidade, a gente deu um pulo, né, aqui. Não, na verdade eu dei esse pulo. A gente estava lá na editora, você trabalhando no Objetiva, etc e tal. E esse interesse, assim,
quase que acadêmico, assim, de pesquisa, né, não, eu quero conhecer né, assim, as entranhas desse tecido que é o Rio de Janeiro, né, desse tecido urbano que é o Rio de Janeiro. Como é que veio esse interesse, assim? Como é que isso tem a ver um pouco com essa tua expansão para além da bolha, Sim, dessa saída? Conta pra gente um totalmente. pouco isso. Não, então, quando a gente se mudou para cá, né, viemos morar em São Conrado. Uhum. Mega bolha já, né? Exatamente. E daí, quando terminou meu casamento, comecei a trabalhar na editora, eu estava indo para o Cosme Velho. Depois eu fui morar em Ipanema. Tudo é bolha, enfim, né? Eu Sim. sei disso, ainda estou numa bolha. Mas, aos poucos, eu fui expandindo. Na editora, comecei a trabalhar com pessoas que moravam na Zona Norte. Nunca tinha conversado com pessoas que moram na Zona Norte, né? Não sabia quem eram, não sabia que tinha gente que estava na UFRJ fazendo letras, que aprendeu inglês jogando videogame, sabe? Não fez intercâmbio, né? Então, eu comecei a conhecer cada vez mais pessoas de background diferente do meu, né? E do que eu podia imaginar. E adorei. Aí eu fui indo. Tive uma chance em 2011, 12 para trabalhar para a agência Redes para a Juventude com Marcos Faustini, que depois virou secretário da Cultura no Rio. E ele me mandava em favelas, assim, eu ia de mototáxi, de ônibus, tudo que você pode imaginar em termos de transporte para documentar os projetos que os jovens estavam fazendo, que eu era encarregada disso, né? Aí eu conheci muitos jovens que hoje estão fazendo coisas fantásticas no Rio, e conheci os lugares que eles moravam, e vi que tinha algo em comum com o lugar de onde eu vim, porque eles iam de porta em porta para falar com os vizinhos, e eu cresci fazendo isso no subúrbio dos Estados Unidos, né? Então... Interessante. E digamos assim, esse período coincide já com os 60? A gente já está nos 60 ou ainda nos 50? Não me lembro. Mas vamos então falar dos 60, né? Que eu tô pegando muito aquela estrutura que você colocou lá, que eu adorei. 60 anos eu estava escrevendo esse livro. Nos 60 anos eu estava escrevendo esse livro daqui. E essa experiência de expansão que você teve, assim, tanto no plano pessoal como no plano coletivo. Você teve alguns momentos, assim, em português a gente fala epifania, tipo alguma coisa até ligada à espiritualidade, alguma coisa assim, porque o pouco que eu pude perceber, te conhecendo agora, dá uma sensação que foi uma expansão muito além do que simplesmente intelectual ou mental. Adorei a cidade muito mais do que eu imaginava. Tem alguma coisa mesmo de epifania, alguma coisa quase que, né, num nível mais, eu diria, a palavra espiritual é muito poderosa, mas alguma coisa, divide um pouco com a gente isso, querida. Uma, sim, que eu até conto no livro que eu estou escrevendo atualmente, que eu posso contar mais sobre isso depois, né, mas acho que foi 2000, minha amiga Cindy Lessa me levou no lançamento de um documentário no Museu da República, que na época tinha um cinema, que se chamava, acho que Museu da República é no Palácio Catete? Sim, sim, perfeito. O documentário é do Joel Rufino e o título é O Negro na TV Brasileira, se não me engano, uma coisa assim. Aí nesse documentário tem uma parte, e estava ali junto, porque era a estreia do filme, né? Todos os grandes atores negros brasileiros, tá? E poucos brancos, né? Foi um momento realmente histórico. E aí o documentário conta a história de uma empregada doméstica negra que está num programa de TV, vai para um programa de TV de canto, porque ela, na casa onde ela trabalha, de brancos, toda hora está cantando e os patrões falam para ela, você canta tão bem, por que você não vai aqui? Era um programa tipo Silvio Santos da vida, né? E aí ela vai pro programa e a gente está assistindo a cena dessa novela que realmente existiu, né? Eu esqueci qual ano, talvez 70. E ganha, né? Ela canta maravilhosamente bem e ela ganha o concurso. E o Silvio Santos chega nela e fala assim, fulana, parabéns,
o seu patrão perdeu a empregada doméstica e o mundo ganhou uma cantora, né? E você assistindo aquilo, você sente que, ai, que legal, que ótimo, né? E aí, o documentário, não sei se é o Joel Rufino mesmo que narrou, não me lembro, mas o narrador repara, a história tem um subtexto aqui, que é que sem a ajuda dos patrões, ela não teria chegado onde chegou. Ela teve que ter ajuda, né? E isso realmente foi um estalo para mim. E aí eu comecei a entender, há subtextos. O que é isso? Né? Há muita coisa que acontece que não tá tão aparente. Daí pra frente, toda vez que vinha alguém para trabalhar na minha casa, não importando o tom da pele, né? E eu recebia a pessoa, mesmo para consertar alguma coisa, né? E apertava a mão, olhava nos olhos da pessoa, e às vezes eu perguntava onde você mora, quanto tempo você levou para chegar aqui, e comecei a encarar como um outro ser humano, né? E eu acho que surpreendi algumas pessoas com isso, e isso foi o começo de uma expansão para mim, importante. Eu tive uma sensação muito parecida uma vez quando, lendo um artigo de era correspondente da The Economist, em São Paulo, e ela chamou a atenção para uma coisa assim que, fora coisas clássicas, né, tipo a enorme diferença de riqueza que existe, que ela disse que em nenhum lugar do mundo sentiu tanta contradição de riqueza como em São Paulo, coisas super fofas do Brasil, que tipo, os filhos dela estudavam música na Inglaterra e a professora nunca tinha chegado nem a 3 metros de distância dos meninos, e aqui a professora abraçava, e os meninos já abraçavam os amigos, e ela disse que só isso já valeu estar no Brasil. Mas ela falou uma coisa muito interessante, que quando ela parava nos semáforos, ela via os motoboys aproveitarem aqueles 30 segundos, 40 segundos e tiraram um cochilo. E ela disse uma coisa muito interessante, ela disse, a maior divisão que eu senti no Brasil são os com e os sem sono. Os que têm o direito de dormir e os que não têm direito de dormir. Eu me lembrei disso, essa pergunta que você fez, de onde é que você mora, quão longe, que a gente esquece às vezes que as pessoas precisam acordar nas cidades grandes às 3 da manhã, né? Para conseguirem estar às 7, 7h30 no trabalho. E a gente que vive, como você muito bem colocou, tem sempre uma bolha. Enfim, qualquer pessoa de classe média no Brasil já automaticamente vive numa bolha, né? Eu acho que qualquer ser humano, né? Qualquer ser humano, exato. Exato. Cada um com suas... Exato. Tem bolha, exatamente. A bolha ela pode ter várias conotações. Mas falando mais nesse sentido mais socioeconômico, de privilégios materiais, às vezes a gente esquece essa... Agora a gente vai entrar... É claro que a gente pode ir fazendo ping-pong, mas eu acho que já vale a pena entrar nesse trabalho, nesse mundo que você está se aprofundando agora, que eu acho que é fundamental, que gira em torno do trabalho que vocês estão fazendo no Full Circle, que eu não sei se estaria correto dizer assim, mas tem muito a ver com a questão racial no país, né? E eu li recentemente um livro, eu estava até comentando com a Júlia antes do programa, que o Stefanados, a gente não quer ter nenhuma pegada política aqui, a gente tem uma pegada existencial. Né? E é claro que a gente tem as nossas preferências individuais, a gente tem as nossas visões de mundo que acabam se refletindo no programa. E quem acompanha o Stefanada sabe que, né, eu não tenho como muito fugir de uma visão um pouco mais progressista da vida. Apesar de que eu me interesso por tudo, porque acho que antes de mais nada eu quero ter, até como professor, né? A minha vida inteira eu fui professor. Eu nunca saí da universidade, entrei com 17 anos, nunca mais saí. Eu gosto de ter essa posição também de observador. Né? Certos extremos eu confesso que não me interessa. Eu tenho um amigo muito querido que eu admiro muito, professor lá da Federal do Rio Grande do Sul, onde eu sou professor, que diz assim, eu não preciso ler Mein Kampf para perceber que Hitler e tudo que ele representava era uma desgraça, né? Então, tipo, tem coisas que também a gente não precisa, mas assim, coisas intermediárias. Então, eu li um livro, tudo isso para dizer que eu li um livro, inclusive todas as livrarias do Rio de Janeiro estão cheias desse livro, O Pobre de Direita, do Gessé Souza, que é um grande sociólogo brasileiro, que ele tem, obviamente, opiniões. Ele tem que ter, ele é um intelectual, com as opiniões dele, às vezes, muito mais, talvez, fortes do que eu teria. Né? Mas, de novo, eu não entrei para ter opinião, eu entrei para observar. Mas, lendo aquele livro, eu descobri muitas questões do racismo estrutural que a gente tem no Brasil
que nem me passavam pela cabeça. É um livro que eu recomendo todo mundo ler, deixando de lado certos excessos, etc e tal. Cada um tem seus filtros, eu usei meus filtros. Mas é interessante como ele fala que 1930 foi um marco divisório no Brasil. Até 1930, a gente tinha um racismo explícito, primitivo, ogro, né? Aquele racismo caricato mesmo, né? Simplesmente olhar para a cor da pele, ponto final, né? A partir de 1930 houve uma transformação e quem tiver mais curioso para ler, leia o livro, e que o racismo ele deixou de ser um racismo explícito e se tornou um racismo implícito. Então se criou a imagem do o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro é corrupto, o brasileiro é malandro, o nordestino é preguiçoso. E é interessante que ele mostra que essa imagem, no fundo, está sempre associado ao brasileiro pardo e negro. Não ao brasileiro branco, descendente de alemão, italiano ou oriental. E assim, no desdobrar, né, digamos, do livro, que é muito bem escrito, você começa a perceber, meu Deus, gente, assim, a gente carrega, né, Júlia, na gente, comportamentos, né, que por mais que a gente ache assim, eu me acho uma pessoa, a princípio, eu sempre me achei uma pessoa livre de preconceitos. Eu sou, até uma vez, até discutindo com minha terapeuta, eu até perguntei se me faltavam certos códigos de ética e moralidade, porque para mim é muito difícil julgar o próximo, sabe? Ou pelo menos condenar. Julgar todo mundo julga, né? Mas a gente acaba tirando um pouco essa fantasia de que a gente é tão puro, né? E a gente descobre como a gente se comporta, ou não é nem, talvez, não chega talvez a se comportar, mas como a gente tem certos sentimentos e percepções que depois, meu Deus, gente, de onde é que vem isso, sabe? Isso não tem nada a ver comigo. E tá no software da gente, né? Então eu me identifiquei muito com o que você falou agora, querida, porque de fato foi muito bonito o que você falou e corajoso, porque é uma caída de ficha e tanto, né? Na verdade é uma caída de um cofre, não é nem só uma ficha, né? E a partir daí, foi a partir dessa época que você ficou mais curiosa, porque eu sinto um amor nisso que você faz, sabe? Assim, tipo, claramente tem um amor pelo Rio nisso, mas não é só um amor pelo Rio, o Rio caricato, alegre, não, é uma coisa, não, assim, ó, as entranhas da cidade, né? Você fala uma coisa maravilhosa, que a vocação do Rio de Janeiro, fala pra gente como é os termos que você usa, ela é ser Diga, querida. Não, eu acho que a vocação é cultural, a gente já sabe, né? O Rio perdeu a vocação com a mudança da capital em 60, né, para Brasília, mas desde então eu acho que é cultural, é turismo, deveria ser até mais turismo do que é, né? Mas além disso, assim, e tendo a ver também com turismo, eu acho que é a história africana da cidade, né? E compartilhar e honrar essa história. Pronto, exatamente isso. Porque eu descobri isso relativamente recentemente. O Rio de Janeiro é o porto mais importante na história da escravidão no mundo, né? No mundo, foram de 5 milhões que foram trazidos aqui de africanos escravizados, 2 milhões pisaram primeiro no Rio de Janeiro. Muitos foram depois para Minas e outros lugares. Mas entraram por aqui. Então, a diáspora inclui, assim, começou, vamos dizer, com 12 milhões sendo tirados da África. No caminho, 2 milhões morreram. 5 dos 10 remanescentes do Brasil. O Brasil é o país mais importante da diáspora africana, né, da história. Ou seja, o país mais africano fora da África. Sim, exatamente. E eu ainda não fui para a África, eu quero muito ir, mas eu estou aprendendo, né, que essa coisa da música, da informalidade, do calor humano, de contar a história da sua vida para qualquer um. Outro dia eu estava lendo um livro escrito por um nigeriano que mora em Boston, em Harvard, ele é professor lá, eu acho, e ele fala de ir para lá, Lagos, e todo mundo conta a história de vida para todo mundo sem conhecer, né? Assim, eu falei, eu conheço isso, né? Então, isso é muito nosso também. Uhum. Mas eu acho que, assim, nos últimos 10, 15 anos, literalmente, muita coisa foi escavada, inclusive o Cais do Valongo, no centro da cidade, e outros lugares estão sendo reconhecidos, né?
Hoje existe uma área na região do Porto do Rio que se chama Pequena África, que na verdade é um termo que foi inventado muitos anos atrás, mas começou a ser usado comumente só nos últimos 10 anos, né? Isso diz muita coisa, né? As pessoas estão começando a valorizar, mas ainda falta muito. Eu acho que precisamos ter um museu gigantesco. Interessante, né? A gente não tem, né? Não. Quer dizer, tem o Mucabe, tem museu, sim, Mas uma não. coisa assim, tipo... Eu visitei várias vezes o museu que tem em Washington, o National Museum of African American History and Culture. Lá no Smithsonian, né? Do sistema Smithsonian, exatamente, que é recente nos Estados Unidos, é um museu incrível, maravilhoso, mas basicamente só foca nos Estados Unidos. E o americano acha que toda essa história de escravidão só aconteceu nos Estados Unidos. Eles não têm noção da diáspora, não têm noção do Brasil. É impressionante isso. Quando eu falo para americano dos 5 milhões, assim, eles ficam, Aí eu falo assim, sabe quantos foram levados da África para o futuro Estados Unidos? 400 mil. Imagina. Ou seja, a gente teve 12 vezes mais. Esse dado é muito interessante, Júlia, porque lendo um outro livro que eu li recentemente, que também me chamou muita atenção em relação à questão da escravidão no Brasil, é um livro que não foca na escravidão. O livro chama-se A Construção da Cidadania, é do José Murilo de Carvalho, que já faleceu, um historiador maravilhoso aqui, mineiro. Mas ele é impossível falar de construção de cidadania no Brasil sem falar, óbvio, toda a falta de cidadania que pode existir no Brasil está basicamente associada com a escravidão. Estados Unidos também, né? Exato. Mas olha que dado interessante. E isso você falou perfeito, assim, 5 milhões de pessoas foram trazidos para o Brasil contra a própria vontade, né? E a sociedade colonial brasileira, e em certo sentido o período inicial da sociedade imperial, era escravocrata de uma maneira que a gente não consegue nem imaginar. Todo mundo tinha escravos. Qualquer pessoa minimamente daquilo que a gente chamaria hoje de classe média tinha um escravo. Tinha muitas idosas que tinham perdido o marido, até porque na época também, coitados, todas as mulheres eram obrigadas a casar, e provavelmente com muitos cavalos, muitas vezes, né? Ou até, coitados dos cavalos, eu estou elogiando, coitado, estou ofendendo os cavalos, né? E a fonte de renda que elas tinham, elas alugavam o escravo que elas tinham. E particularmente o Rio de Janeiro era uma sociedade, mas não só o Rio, o Brasil inteiro, mas literalmente, completamente dependente da escravidão. Então, que é muito diferente dos Estados Unidos. Primeiro porque a escravidão nos Estados Unidos se concentrou no Sul, e na atividade agrária. Você que acha, mas isso é outra pergunta. Não, mas interessante, vamos expandir esse ponto então. Mas como você muito bem falou, eram 400 mil numa população branca muito maior. Né? Quanto que aqui, literalmente assim, a gente teve a enorme maioria da nossa população sem sentido nenhum, nem de dignidade humana durante, né, literalmente todo o período colonial e os 60, quanto durou o Império? 65 anos. Zero. Né? Aí depois a gente cria uma república, né, basicamente oligárquica, branca, com preceitos raciais muito fortes, né, que eram meio que típicos da época, não eram só do Brasil. Então, um mínimo começou a se construir a partir da Revolução de 30, né? Mas assim, pensa, meu pai tem 95 anos, meu pai nasceu em 1930. Meu pai, graças a Deus, ainda é vivo. Então, no lifespan, né, no tempo de vida de meu pai, 95 anos, é o tempo de vida de uma pessoa, quer dizer, se a gente parar para pensar, historicamente falando, é um quase nada para a gente realmente, digamos assim, eliminar. E eu volto para esse livro que realmente me tocou muito, todos esses DNAs estruturais, sutis, racistas, elitistas e ranqueadores, né? Tem um livro que eu recomendo que se chama Racismo Brasileiro, por Inaê Lopes dos Santos. Que é uma historiadora negra, e ela fala nesse livro, né, o estudante no Brasil estuda, o aluno, né, o ciclo do café, o ciclo do açúcar, tabaco, né? Muito bom. Mas ela coloca uma coisa que eu nunca tinha visto, que o negócio do escravo foi o mais lucrativo
de tudo isso. Sem dúvida nenhuma. Maravilha, É maravilha. impressionante pensar. E justamente, como você fala, todo mundo tinha algo a ver com isso. Quando eu li isso, não sei se foi no livro dela ou num dos livros do Laurentino Gomes, né? A Escravidão, Maravilhoso, a maravilhoso. trilogia, né? Todo mundo tinha a ver. Quando eu li isso, eu falei assim, você tinha a ver? Você tinha a ver? Uau, e seu sobrenome? Ih, é igual o sobrenome de um cara lá de Bracuí. Sabe? É muita Mas coisa. fala um E pouco mais. as ruas do Rio, né? As placas de nome de rua, isso aí tem muita coisa que tem que mudar, né? Que tá acontecendo em outros países, né? Isso a gente ainda não teve exatamente. Deixa eu aproveitar e para a gente começar um pouco, que eu queria sua opinião sobre a comparação inevitável, né? Aham. Uma americana que está se inteirando da questão racial no Brasil de uma forma tão bonita. É impossível não fazer comparações com os Estados Unidos, né? Mas antes de te pedir exatamente o que é que você acha que é a diferença, porque assim, no Brasil a gente criou muito uma ideia, isso muito baseado nos trabalhos de Gilberto Freire, mas na verdade, assim, quer dizer, tem toda uma discussão aí, Sérgio Buarque de Holanda, Sim. mas assim, da colonização fofa do português, né? Que todo mundo se Da amava, escravidão fofa. que todo mundo se beijava, né? Quando esquece que na verdade eram homens tarados, né, que usavam as mulheres índias e negras como, né, ou até os homens, né, como simples objetos, né, não tem nada de fofura, né. Mas enfim, para quem olha de fora, de fato a sociedade brasileira era uma sociedade miscigenada, enquanto nos Estados Unidos, assim, agora não, nos últimos 30 anos você consegue ver famílias miscigenadas, mas até pouco tempo tem inclusive uma série, gente, que eu adoro terror, né. Uma série da Prime que é Them, Eles. Fantástico. O autor e diretor é um intelectual, ele é negro, e o cara é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Assim, a maneira como ele percebe as coisas é incrível. Ele diz assim, eu cresci nos Estados Unidos adorando filmes de terror classe B. Né? Ele tem 70 e poucos anos. Eram todos brancos os atores. Aí agora eu digo, eu quero fazer filmes, né, com atores negros. Então são 2 temporadas. As 2 têm uma forte conotação de crise racial. Eu achei fantástico essa pegada dele. Agora eu tô com essa mania de falar pegada. Só que aí ele junta com o terror. Então a segunda fase se dá naquela época de Rodney King, em Los Angeles, 1991. E a primeira, gente, é na América, nos Estados Unidos, de 1952. De uma família de negros que sai da North Carolina, que tinha sofrido algo que foi a coisa mais horrível que eu já vi na história do vídeo. Eu não vou nem contar, não vou fazer spoiler, mas assim, o tipo de maldade que se poderia ter, né? E ele é engenheiro, né? Só que na Carolina do Norte, naquela época, você ainda tinha as leis de segregação racial. E vai para a Califórnia, né? Então, e vão morar num bairro que hoje, inclusive, é um bairro negro, na região de Los Angeles. Interessante, né, que nos Estados Unidos tem muito essa coisa, o bairro negro, o bairro isso, o bairro aquilo. Mas na época não era no bairro branco. E aí ele mostra os detalhes as pessoas, os brancos se preocupando, porque uma família negra veio morar aqui, o preço da casa vai cair. Então eu recomendo para todo mundo, porque assim, a parte do racismo é 1000 vezes mais terror do que a parte de terror, que também é muito bem construída. Mas então, assim, os Estados Unidos têm, inclusive, eu passei por uma experiência que eu nunca mais me esqueci. Eu tinha 10 anos de idade. Eu digo, eu tô ficando muito velho. Porque olha só, mas imagina, eu vou fazer 56 anos e eu vivi isso no meu, repito, lifespan. Veja como, na verdade, faz muito pouco tempo que a gente vivia coisas incrivelmente primitivas, né? A gente foi minha família mora na Itália, a gente tinha ido visitar minha família e a gente ia voltar para o Brasil. E de Roma para Lisboa, a gente pegou um avião da South African Airways, em 1979. Eu tinha 10 anos. Pleno apartheid, né? E na ida, a gente tinha parado em Dakar, porque teve todo um problema de aviões lá, e eu... uau, África, sabe aquela coisa de criança, né, toda aquela intensidade. Aí eu entro no avião, eu com 10 anos, da South African Airways. Eu pensei, uau, né, eu imaginava encontrar pessoas negras, um ambiente africano, todos brancos de olhos azuis. Inacreditável. Isso o quê? Quando eu tinha 10 anos, quer dizer, não sei exatamente, eu não tenho 150 anos, né?
E eu me lembro perguntando pro meu pai o que estava acontecendo e, coitado, ele não sei o que é que ele respondeu. Sei que foi uma memória tão forte que ficou, né? E esse tipo de coisa, então, que isso não aconteceu no Brasil, né? Nesse sentido, porque o Jim Crow era mais ou menos como o apartheid, né? Sim, Sul-africano. Então, Mas- e eu aproveito e te digo assim, isso que você falou de que ignorância minha. Quer dizer, então, que não foi só nos Estados Confederados que a gente teve esse período, não teve escravidão nos Estados. Fala um pouco sobre isso, porque tira a minha ignorância. não, tem tanta coisa para contar. Ai, que maravilha. mas é difícil saber, que eu não quero ficar falando horas. Não, mas tem que falar. É que... 45 minutos, como são cruéis, a culpa é deles. A economia do norte dependia da escravidão, né? Todo o mercado de algodão era Nova York, era Londres, né? Tô entendendo. Então, o Banco Lehman, por exemplo, tem uma peça de teatro incrível que eu vi em Nova York, que chama-se The Lehman Trilogy, né? Que é sobre esse banco que faliu não faz tanto tempo, 2008. né? Então, 2007. Acho que foi 8. Mas esses irmãos Lehman, né, eram imigrantes judeus que foram para o sul, compravam algodão, mandavam para o norte. Eles até eram donos de escravos, mas a peça não conta isso. Sim, né? sim. E então, assim, vamos dizer assim, é uma maneira de pensar atualmente de dizer que, na verdade, a Revolução Industrial vem da escravidão. Sim. Tem um livro chamado Born in Blackness, do Howard French, que ainda vai sair pela Companhia das Letras aqui, que fala que, assim, o trabalhador na indústria em Manchester, na Inglaterra, né, quando ele começa a comer açúcar produzido no Caribe, nas colônias, ele começa a produzir mais. Sim. Porque antes eles bebiam para se energizar. Só que aí quebravam as máquinas. Tem um monte de Fantástico. rodas nessa história, né? Que vão acabar na escravidão. Eu descobri, sendo bostoniana, eu fui chocada, porque eu fui criada justamente pensando que aqui não teve nada. Mas não foi nada disso. Inclusive, acabou de sair um livro incrível nos Estados Unidos, que é um relato de um homem que foi escravizado e fugiu, e foi para o norte, foi para Nova York. Aí, em 1850, o Congresso americano passa uma lei que era o Fugitive Slave Act, o ato dos escravizados fugitivos. E por essa lei, quem não ajudasse os sulistas a recuperarem seus fugitivos ia para a cadeia. Então, na minha cidade, bem antes da minha família chegar lá, mas assim... A pessoa negra era considerada uma propriedade, porque na verdade o que essa lei diz é isso. Sim. Devolva os uma propriedade... Os tinham que ajudar. Então, tinha todo um envolvimento econômico, né, de mercado, e também social, político e tudo mais. E esse cara, esse John Jacobs, vai embora dos Estados Unidos por causa dessa lei. E ele entra num navio baleeiro, né, caçando baleias. Sim, tipo Moby Dick. Exatamente. E Boston era o centro, né, inclusive. E ele foi para New Bedford, na verdade, que era, eu nem sabia, mas eu aprendi recentemente, era um lugar de abolicionistas. E ele era, né? Fazia parte desse movimento. Aí ele sai num navio desse sem saber ler e escrever, e levou livros com ele, porque ele resolveu que ia aprender. E foi viajar o mundo, foi para o Havaí, veio para cá, teve no Rio 1861, sobreviveu à febre amarela, que todo mundo que estava com ele no navio morreu, mas ele não. E aí ele vai para a Austrália, e escreve um relato não somente do que ele tinha passado como escravizado, mas denunciando o governo americano e os religiosos, né? Dizendo assim, como que você pode dizer que você tema a Deus e fazer o que você faz, né? E é uma denúncia, assim, tão atual, tão impressionante. Chama-se 600 mil déspotas governam os Estados Unidos. Estou traduzindo o título do inglês, que não existe em português ainda. Como é o título em inglês?
600,000 despots govern the United States. E ele deu esse título a um artigo que foi publicado num jornal na Austrália. E o artigo ficou perdido até o ano passado. É o ano passado. Quer dizer, não, desculpa, até 2016. Quando Sim, recentemente. um pesquisador tropeçou nisso, ele estava procurando outra coisa. E aí esse livro acabou de sair no ano passado nos Estados Unidos, com o relato dele, a denúncia dele. E uma biografia e outras informações que o pesquisador juntou. É fascinante. Acho que pela Amazon você consegue comprar, né? Sim. Eu fiquei curioso particularmente com essa questão da associação com a religião. Mas isso é um outro tema. E outra coisa, assim, desculpa, mas não, à vontade. Você me pediu para comparar, né? Sim. Eu acho que, assim, rapidamente, posso te dizer que, assim, aqui não foi nada fofo. O escravizado, depois de chegar no Brasil, tinha uma expectativa de vida de mais 12 anos. Imagina. E os escravagistas, o que eles faziam? Compravam mais, porque era barato, né? Incrível. Então, e nos Estados Unidos era diferente. Eles queriam que procriassem, né? Então, esses 400 mil viraram, tem um demógrafo que recentemente fez um cálculo que eu fiquei atônita. Os 400 mil viraram 10 milhões de pessoas escravizadas na história, pela história dos Estados Unidos, né? Então imagina quantas pessoas os 5 milhões aqui viraram. Ninguém fez esse estudo ainda. Ninguém fez esse estudo, né? Mas eu acho que, enfim, assim, claro, você pode comparar, mas acho que não vale a pena muito comparar, porque o que é mais interessante é ver o que tem em comum os dois países. O que é que tem em comum? A política de hoje em dia vem da questão de desigualdade, que vem da questão racial. Ponto. Elabora um pouco mais isso, porque eu tenho me interessado muito por entender um pouco essa situação. Eu não vou dizer política, que é muito mais profundo do que isso, né? Essa situação ideológica que o mundo vive hoje, né? Eu cresci, eu sou filho, né, de 2 pais que viveram a Segunda Guerra Mundial, né, que viram o mundo se livrar do nazifascismo, que inclusive tem uma forte gratidão com os Estados Unidos. A minha relação com os Estados Unidos não é a relação típica de um latino-americano, porque são de 2 pais que literalmente foram protegidos pela bomba nuclear americana, porque Stalin não ia pensar 2 vezes antes de chegar no Atlântico, né? Então eu sempre cresci com uma relação muito minha com os Estados Unidos, né? Mas, obviamente, entendo perfeitamente quando as pessoas fazem críticas e essas questões todas. Mas o que eu quero dizer, eu cresci nesse clima, como você também, esse clima do pós-guerra, daquilo que se chama do equilíbrio do pós-guerra, onde se tinha uma ideia de um progresso constante. Eu morei nos Estados Unidos nos anos Clinton. Na década de 90 eu tive todo nos Estados Unidos. Então, Clinton, era tão bom, aquele progressismo, sabe? Ele trabalhando de jeans, sabe? Aquela coisa Hillary, né? Mulher forte, né? Então, ela dizia, eu não vou ser primeira-dama para ficar fazendo biscoito, né? Uma alusão à Barbara Bush, né? Que fazia. Que, inclusive, eu a vi no Rio de Janeiro aqui uma vez, em 2002. Foi a única vez que eu fui para Sapucaí, ela estava lá. Mas assim, a gente cresceu nesse mundo com essas. Aqui no Brasil também, a Constituição de 88, né, a ideia de que a gente viveria um progresso constante, pelo menos um progresso das ideias, né? Só que assim, eu acho que essa ilha histórica do pós-guerra está terminando. Às vezes eu me sinto um pouco, eu digo para as pessoas, como na Berlim dos anos 20, sabe? Você estava numa sociedade super liberal, com experiências sexuais, aquela coisa toda, e de repente, 10 anos depois, você tem bigode, né, que eu chamo, né, bigode, e todo aquele horror, né? Então, eu não quero ser tão pessimista, eu não acho também que seja exatamente isso. Mas a gente vê surgir uma raiva, né, um mundo afora, que tem algumas origens, né, a globalização, né, criou uma sociedade urbana de creatives, né, pessoas que trabalham com criatividade, né, alto capital cultural, que formaram um mundo, digamos assim, uma bolha própria, né, com busca por direitos de minorias, que, diga-se de passagem, eu levo tremendas vantagens com isso, porque como homossexual sempre me sinto protegido por essa busca, digamos assim, por essas questões que certas pessoas chamam de ativismo judicial, e o que eu chamo, que eu, graças a Deus, que existem, né, porque com isso eu me sinto mais protegido. Mas eu entendo as pessoas que estão fora dessa bolha e dizem assim, eu perdi meu emprego, o cara de Ohio, né, perdi meu emprego para os chineses, né, os meus sindicatos me apoiavam e o Partido Democrata apoiava os sindicatos. Eu sempre votei democrata, porque os republicanos, pró-capitalismo, aquela coisa toda, comércio internacional. Só que agora os democratas estão mais interessados no homossexual, na pessoa trans, né, no negro, na mulher lá de Nova York, né, do que em mim.
o Joe Sixpack, né, ficou sem representação política e genialmente chega Trump e diz assim, né, eu sou um lixo branco, né, como o white trash americano, eu sou um lixo branco com dinheiro, mas eu sou um white trash como vocês, e eu vim defender, né, os valores que essa América Great Again. Mas tem uma coisa que vai além disso, né? Eu entendo essa dor desse operário que se sente deixado de lado pelos urbanos, né? Entende? Pô, o pessoal está mais preocupado com o banheiro trans do que com o meu emprego que foi perdido para a China. Mas tem uma coisa maior, pelo que eu tenho visto, assim, eu queria sua opinião. Tem um movimento conservador muito elaborado, e diga as passagens com coisas muito interessantes. Eu acho que todo mundo tem algo a dizer, né? Isso é, pelo menos os Stefanados buscam essa linha de... Né? Mas eu fico impressionado que é a busca, e pessoas assim, professores de Princeton, Harvard, é a busca por um passado idealizado, né? E principalmente no mundo anglo-saxão, e que se perdeu pela degeneração dos últimos 50 anos. Eu acho que às vezes por degeneração, a gente entende os avanços sociais que deram direito às minorias, aos imigrantes, né? Eu não estou dizendo que é só isso, não. Mas eu acho que tem às vezes um pouco dessa coisa do tipo a saudade de um império branco, masculino, hétero. Mas não é só isso. Tem coisas que são bem interessantes. Mas tem isso, né? E esse movimento é muito forte. E agora, com Trump no poder, esse movimento tem... Não, e ele controla o Congresso, né, a Câmara, né? Como é que você vê essa etapa do mundo que a gente tá? Difícil, né? Mas um livro que eu li alguns anos atrás, antes da pandemia, do Sérgio Abranches, A Era do Imprevisto, fala em 3 grandes mudanças que estão acontecendo. Ele disse que a gente está num momento mais turbulento da história humana, né? Incrível. Que temos Como é o nome do livro? A Era do Imprevisto. Sérgio Abranches. Já vou comprar esse livro hoje. Então ele fala da questão tecnológica, as mudanças tecnológicas, as mudanças climáticas e as mudanças sociopolíticas, né? E essas 3 coisas ficam batendo umas nas outras e as pessoas estão sem saber qual vai ser o próximo imprevisto, obviamente, né? E, além disso, temos muita informação, e as pessoas não sabem o que é verdade, o que não é verdade, e o que isso requer delas é que pensem. E as pessoas nunca tiveram que pensar antes, por elas mesmas. Muito Esse é o grande desafio. Muito interessante. E o Trump está dizendo, eu penso por você. Só que não vai ser por aí. Vamos ter todos que aprendemos a pensar. E os filtros que a gente usa. Eu queria... A gente já acabou o tempo. Nossa, vem até uma coisa vermelha, né? Assim, tem umas perguntinhas básicas assim, de finalização. Tá. Tem tanta coisa, Júlia, que eu queria falar contigo, mas enfim. Podemos tomar um chopp depois. Vamos tomar um chopp. Eu acho que eu vou... Imagina os Stefanados assim, num bar tomando chopp, né? Antes das minhas 2 perguntas finais que eu faço para todo mundo, eu queria só a tua opinião. Como é a experiência de ser uma mulher de pele clara, né? Eu adorei quando você coloca que não é branca, é pele clara, porque todos somos sapiens e somos todos originários da África subsaariana. A gente acabou ficando de pele clara porque foi morar no Polo Norte, né? Não tinha sol, mas fora isso, não tem literalmente, né? Trabalhando com a questão negra e no país que originalmente não é o seu. Como é que você se sente assim? Porque né, Não, isso ficou uma pergunta muito relevante para mim trabalhando com Full Circle, né? Porque meu cofundador também é branco e não tem sido fácil, né? Muita gente fica assim, por que vocês estão fazendo isso, né? Mas é que a ideia veio, na verdade, aqui do Brasil, da Mercedes Guimarães, que é fundadora do Instituto dos Pretos Novos, né? Ela que deu a ideia de juntar tudo que tem a ver com a diáspora africana, né? E aí, quando eu comecei a consultar pessoas escuras, pessoas negras sobre isso, né? Todo mundo dizia assim, isso é uma ótima ideia, tem que fazer. Daí, ninguém estava fazendo e vamos fazer, né? Então, essa é a resposta, mas nossa equipe não é só de branco, né? E eu já vislumbro o dia em que a gente vai estar mais
na parte, assim, só dar uma dica ou outra por aí, né? Porque essa plataforma tem que ser para negros, por negros, eu acho, né? Mas fora isso de estar, assim, nesse mundo, assim, eu tô aprendendo o tempo todo, né? E uma vez eu falei para minha amiga Carmen Luz, a coreógrafa e cineasta, que é a minha guru, na verdade. Falei, Carmen, eu tenho muito medo de errar, de falar coisa errada. E ela falou assim, isso é bom. Tem que ser assim. Ai, que maravilha isso, porque eu vivo com esse pânico, sabe? Com os meus alunos. Tem que ficar Então se bom duvidando isso, o tempo né? todo. Que maravilha, querida. Júlia, 2 perguntas que eu faço para todo mundo. E que Eu pensei que essa fosse uma delas. Eu tô louco para ver suas respostas. Se você pudesse escolher a manchete do jornal amanhã, assim, você acorda de manhã, tá lá o jornal te esperando, né? Saudoso jornal, que nem hoje em dia é tudo eletrônico, né? Que manchete você escolheria para ter no jornal? Kamala Harris virou presidente dos Estados Unidos. Interessante que a gente fez uma entrevista em São Paulo semana passada, e uma das convidadas, a Vanessa, muito querida, eu fiz essa pergunta e a resposta dela como é? Trump é deposto, ou Trump pede a renúncia, assim, tem o problema é o vice, né? Então eu fui para voltar no tempo. O vice daria toda uma outra entrevista, né? Porque o Vance, né? Mas isso é outra coisa. O bendito tempo. E essa agora eu quero ouvir do seu coração. O que é que você acha que a gente poderia fazer, como individualmente, pequenos passos no dia a dia, coisas simples, para que o mundo fosse um lugar mais amoroso? Eu acho que a expansão pessoal é o caminho que ajuda todo mundo, né? Eu acho que você achar, por exemplo, né? Porque não estou falando só de raça, né? Mas de achar que você não é racista, mas nunca ter nenhum trato com pessoas que são diferentes de você, né? Vamos dizer, isso não vai te ajudar, né? Você tem que aprender com o outro, se abrir ao outro, perguntar coisas da vida do outro, né? E considerar outras possibilidades para você mesmo. Acho que é isso. Júlia, eu tinha me sentido muito inspirado, eu te falei antes do programa, lendo um pouco da sua vida, que eu também daqui a pouco eu chego naquele período de vida que você passou por essa grande... E eu me senti super inspirado, e com essa resposta eu tô mais inspirado ainda, viu, querida? Que bom, fico feliz. Assim, foi um prazer enorme te ter prazer aqui, foi todo meu. aqui me dar essas mãos, passar uma energia boa, foi um prazer gigantesco, pena que o tempo passa, né? E eu queria te agradecer muito por ter estado aqui, falando com a gente. Se tem alguma coisa final que você queira dizer, algum livro que você queira indicar, falar alguma coisa, tudo tranquilo. Podia falar. Então me despeço com um beijão. Obrigada. Um beijão bem grande para vocês que estão aí e nos vemos na próxima.